Boa tarde a todos. Tá? Esse é o nosso grupo de estudo que vai apresentar. Nós dividimos o tema, né, que é democracia local e justiça eleitoral. Vão ter 4 subtópicos, né, dentro desse tema. Né, e todo mundo participou aqui. Foi uma construção. Eu achei um tema interessante que traria um debate, né? E a gente dividiu o tema da seguinte forma, né? O primeiro tópico seria sobre qual a importância e o porquê do estudo da democracia local. Aí o segundo tópico, origem e o que é democracia local. O terceiro tópico é democracia local, caminho para a democracia liberal sair da crise. E o último tópico seria justiça eleitoral, sociedade e democracia local, né? Quais as opções? Então, frente a esse trabalho que nós desenvolvemos, né, aqui no grupo, foi passado uns textos, para o pessoal ler em casa. A gente debateu alguns pelo WhatsApp, outros a gente fechou o tema. Era um tema complexo que exigiria talvez um dia inteiro um curso inteiro só desse tema, né? Mas a importância que eu vejo nisso é o seguinte, que a cultura democrática, né, ela exige que as pessoas acreditem que ela é feita dentro de casa, ela é feita na escola, ela é feita nos bairros das pessoas, ela é feita em qualquer lugar onde a pessoa se encontra, onde ela vai debater com outras pessoas, vai aprender a dialogar, a respeitar opiniões divergentes, a respeitar adversários, né, a propor. E isso é importante até para uma formação de uma cultura democrática da população, para saber o que vai fazer. Boa tarde a todos. Então, abrindo, né, a explanação dos tópicos, ficou meu encargo falar a respeito qual a importância do estudo da democracia local para a sociedade como um todo, né, para um Estado democrático de direito como o nosso. Então, a partir da minha pesquisa, eu pude perceber que não tem um modelo pré-definido de como que se deve dar esse estudo da democracia local, como que ela ocorre, como que ela é executada. Mas ela tem assim a importância dela para apontar que formas a democracia representativa coloca os entraves significativos para a consolidação de uma democracia participativa. Então, para entender quais são os meios de atingir altos graus de democracia, analisando aquela sociedade, aquela cultura, aquele povo, para entender quais são os problemas, como que isso vai se dar através da democracia, através da representatividade dos representantes, como que as pessoas podem buscar seus direitos, buscar atender às suas necessidades na sociedade como um todo. Então, é um estudo, que nem o professor Sérgio falou, ali quando a gente estava conversando brevemente, não é um tema muito trabalhado aqui no Brasil, né? Mas na Europa já se discute muito a respeito de democracia local. E agora eu vou passar para o Rafael, que ele vai explanar o porquê da democracia local, por que é necessário a gente se aprofundar nesse tema para que a gente consiga construir cada vez uma sociedade melhor, uma sociedade mais democrática. Boa tarde a todos. Eu acho necessário, antes de discorrer mais sobre o que é a democracia local, é uma amarração principiológica, né? A democracia, ela é uma palavra formada por 2 termos gregos, né? Demos, esse termo cunhado aí já no século VI a.C., que significa genericamente povo ou comunidade, e kratia, que deriva de kratos, que quer dizer governo, poder. Daí nós entendemos democracia como um governo do povo, um governo de todos os cidadãos. Só que quando nós falamos de Grécia, né, na polis do século VI, do século V, os cidadãos eles se encontravam ali na ágora, que era a praça, né, para discutir problemáticas que surgiam na sociedade.
Essas problemáticas elas eram abordadas de uma forma democrática, mas essa democracia ela não era integral, tanto que ela era bem mitigada, porque uma média de 10% da população é que tinha acesso a esses questionamentos. Então você excluía mulheres, você excluía estrangeiros, você excluía os escravos, né, à época. Então ele era uma democracia diferenciada. Então, no decorrer da história da humanidade, a Grécia, aliás, inicialmente na Grécia, a democracia ela foi sofrendo alterações dependendo da classe dominante ali política à época. Então, com esse conceito de democracia, ele foi sofrendo distorções, não só na Grécia, como na história da humanidade, e muitas das vezes ele foi sendo cerceado, né? Exemplo desse cerceamento é de governos que fecham assembleias, controlam o judiciário, cessam direitos políticos de oposição, etc. Então, com o advento das revoluções burguesas, começou-se uma oposição aos abusos de poder, como os que ocorriam nas monarquias absolutistas. Então, a partir do momento que essas revoluções passaram a existir, então pensadores liberais, daí eu trago vocês aí Montesquieu, por exemplo, do clássico do Espírito das Leis, que falou que nós precisávamos dominar o poder com o poder, né? O próprio poder. Aí nós temos Rousseau, que fala sobre a inalienabilidade da soberania popular. O próprio Cesare Beccaria, do Delitos e das Penas, que ele criticou os castigos cruéis, apontando princípios para a construção dos próprios direitos humanos. Então, aos poucos, nós estamos construindo essa concepção de direitos universais, esses direitos que são comuns a todos, né? E os direitos cívicos, né, os direitos sociais. E no século XIX nós vimos essa aplicação desse termo de democracia local. No continente europeu ele foi precursor dessa noção, né? A descentralização do poder se deu por meio dos municípios. Eu vou abrir aspas aqui de Antônio Cândido de Oliveira, do livro Democracia Local, que ele fala que um poder intermédio entre Estado e os cidadãos. Então nós tivemos essa concepção de não mais aquele Estado onde o povo seria, a plebe seria ali os súditos, e passou-se o cidadão a ser um indivíduo dotado de direitos também. Então, no final do século XIX, o autor liberal John Stuart Mill, ele defendeu 2 fatores que deveriam andar lado a lado para que o governo local atingisse uma função teleológica, a finalidade dele, né? Sendo liberdade e organização. Então você tinha ali aquela figura da democracia local através dos municípios, desse governo local, mas de que nada adiantava você ter um Estado liberal, mas não fosse organizado. De nada adiantava você haver ali uma organização daquele governo, mas não haver liberdade. Então, esses institutos deveriam andar juntos, né? Então, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a queda do Muro de Berlim também, o Comitê de Ministros dos Estados-membros do Conselho da Europa sobre a participação dos cidadãos na vida local deliberou que, abre aspas, a democracia local, uma das pedras angulares da democracia nos países da Europa, e que seu esforço é fator de estabilidade. Então, da importância de você ter esse governo local para trazer essa liberdade, para trazer essas garantias e direitos individuais. Então, como o meu enfoque foi o porquê do estudo da democracia local, eu entendi que ele é um instrumento de aproximação dos cidadãos aos direitos e garantias fundamentais conquistados após muito tempo de autoritarismo. E sempre sendo que esse principal motivo dele ser sempre estudado e aperfeiçoado, porque você acaba impedindo com que o autoritarismo ele volte ao governo.
Bom, o que é democracia local? Democracia local, ela começa localmente, como vocês falaram, a questão origem dela, principalmente na Europa, mas ela é algo que não nasceu só na Europa. Ela pode surgir em qualquer lugar onde surgem alguns requisitos, algumas qualificações. O fato das pessoas se reconhecerem como iguais, a partir daí elas começam a discutir, começam a determinar a solução para os seus problemas. Aí surge a democracia local. Então ela pode surgir na Escandinávia, pode surgir na Índia, pode surgir em qualquer outro local, desde que haja umas condições das pessoas se reconhecerem como iguais, mas diferentes. As pessoas são diferentes, mas reconhecem que têm a igualdade de direito, igualdade de participação. Isso é o que define a democracia local, né? É uma definição da democracia local. Agora vou passar para frente para falar qual que é o caminho da democracia local, o que ela pode contribuir à questão da democracia local para as pessoas saírem para a sociedade sair da crise, né? Para a própria democracia liberal superar a sua própria crise. Bom, boa tarde a todos. Então, como o professor Sérgio já antecipou, eu vou abordar um pouco a questão da crise da democracia, especificamente com foco na democracia local, e fazendo o seguinte recorte de que a democracia, na atualidade, ela é afetada por alguns elementos que são preponderantes, e são elementos bastante novos no universo da ciência política, no universo da participação social. Eu falo especificamente da crise das instituições, né, que as instituições em todos os níveis, no nível federal, estadual e municipal, elas estão em crise, elas precisam se encontrar, elas precisam rever a sua vocação e a sua essência, a sua missão, né, e a sua orientação. Para além disso, um outro fator incidente que também gera pontos de crise na democracia é a difusão das comunicações, né? A evolução tecnológica e a transformação dos meios de comunicação, assim como a popularização de diversos meios que vão muito além de rádio, de TV, dos meios clássicos de comunicação que a gente estava habituado a ver e a coexistir com eles, né? Facebook e outras plataformas digitais têm impactado muito nesse sentido também, porque através desses canais muitas ideias, muito conteúdo é divulgado e não necessariamente monitorado, né? A gente tem também aí a incidência da opinião pública formal, e por opinião pública eu sinalizo que a gente está falando de grande imprensa, de grandes associações, instituições que acabam, querendo ou não, formando opinião de alguma maneira e pautando os diversos segmentos da nossa sociedade, né? E pautando de uma maneira fragmentada. Então, uma vez que a gente entenda que essa pauta ela não é homogênea, obviamente vai haver conflitos e vai existir sim uma crise a ser resolvida. E por fim, uma outra questão, e essa é bem mais antiga e muito mais conhecida de nós estudiosos da ciência política, é o patrimonialismo, né? Tão apontado lá pelo nosso querido Max Weber, como também bem estudado pelo Raimundo Faoro, pelo Florestan Fernandes e pelo Vitor Nunes Leal. Então, são esses 4 fatores que incidem sobre a nossa democracia e que geram essa crise. E se a gente falar em termos de democracia local, o que é que favorece ao surgimento de democracias locais e, ao mesmo tempo, o que propicia essa crise no sistema democrático? Bom,
O próprio enfraquecimento das instituições a nível federal e a nível estadual já são elementos suficientes para que exista a necessidade de alguma articulação municipal, articulação em bairros e articulações cada vez em núcleos mais e mais específicos para dar conta de problemas que muitas vezes o Estado, no seu aspecto e na sua abrangência macro, não é capaz de dar conta, não é capaz de resolver. Então, a democracia local ela vem justamente para isso, para preencher uma lacuna deixada pelo Estado nesse aspecto mais amplo, nesse aspecto mais abrangente, para dar conta de temas relacionados à saúde, à segurança, à habitação, à qualidade de vida, à defesa de garantias e de direitos fundamentais. E, como se não fosse bastante, existem estudos, e aqui eu quero destacar alguns pensamentos da Maria Hermínia Almeida, que é cientista política da USP. Ela fez um estudo bastante interessante sobre a opinião pública e sobre a importância da Constituição Federal de 88 no suporte a esse fenômeno da democracia local. Porque, segundo ela, e o raciocínio é bastante simples, mas é inovador nesse sentido, a própria Constituição, a partir do momento em que prevê atividades ou prestações de serviço que são exclusivas da União, mas que também prevê prestações de serviços que são compartilhadas e outorgadas para estados e municípios, abre precedentes e abre as portas para esse fenômeno que a gente tem visto recentemente aqui no Brasil de democracia local. Então, não bastassem os 4 elementos que eu mencionei no início da minha fala, a gente tem ainda esse importante elemento que a própria Constituição prevê de outorga, de prestação de serviços para estados e municípios que abre essa porta para a democracia local. O grande problema da democracia local, e quem diz isso é o Yasha Mounk, né, autor do livro O Povo contra a Democracia, é o populismo. Né? A gente tem visto recentemente na história do Brasil e as recentes manifestações que têm ocorrido também, os recentes eventos que têm ocorrido em determinados países da América Latina, corroboram justamente essa teoria do Yasha de que o populismo, que essa figura do político demagogo, que a todo tempo está estimulando o povo para o povo como representação exclusiva de autonomia e de poder, né? E ele cita da seguinte maneira, uma falácia de representação exclusiva do povo, pelo povo e para o povo, de que isso é muito perigoso, porque a representação e a democracia, ela depende sim, não só de uma vontade popular ou da figura de um político que tem esse viés de uma linha mais populista, mas que ela deve também respeitar as instituições e que as instituições também são produtoras de decisões. Né? E a crise na democracia local, como aponta o Yasha Mounk, está justamente nisso, nesse não respeito à delimitação
das decisões, daquelas decisões que são emanadas das instituições, das decisões que acabam sendo emanadas dos representantes da sociedade, a gente está falando especificamente do legislativo, e, eventualmente, de possíveis decisões que tenham que passar também pelo crivo do executivo e do judiciário. Não há uma agenda em comum, não há uma pauta em comum entre instituições, entre executivo, entre legislativo, entre judiciário, e a ausência dessa agenda, ela acaba causando justamente esse conflito de interesses, que eu ressalto, é natural, faz parte do jogo democrático o conflito de interesses e o embate. No entanto, esse conflito tem que se dar em torno de pautas comuns, de pautas que sejam de amplo interesse. E a solução que se propõe nesse sentido é que se trabalhe cada vez mais, e essa é a opinião tanto do Yasha Mounk, como também é a opinião da qual compartilha o professor Humberto Dantas, da USP, de que todas as decisões elas devem estar se submeter a um crivo de legitimidade. É muito importante o engajamento, não só da sociedade civil organizada, mas o engajamento de um maior número de estratos da sociedade para a discussão de determinados temas, justamente para se bater o martelo nessa questão de, ok, esses temas que serão tratados, eles são legítimos, eles atendem ao interesse público, eles atendem ao bem-estar comum? Vale a pena discuti-los, vale a pena postergá-los, sim ou não, mas tudo passa por essa questão da legitimidade. E o grande problema, o cerne dessa discussão reside justamente nisso. Muitos movimentos, muitas ideias, muitos pleitos se autolegitimam, e a autolegitimação não é suficiente para fazer com que essas pautas, com que essas ideias sejam aceitas por outros grupos. Então, a gente precisa, para a superação justamente dessa crise de democracia, tanto nos três âmbitos, federal, estadual, municipal, e falando aí em democracia local, de cada vez maior articulação entre os setores. Não à toa, Curitiba foi indicada num estudo no ano passado, em termos de prática de democracia local, como a cidade pioneira e com o melhor desempenho nessa prática. O estudo é recente, é um estudo do Henrique Raskin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No ano passado, ele publicou o Índice de Democracia Local em Curitiba, onde ele analisa os instrumentos existentes, como conselhos municipais, associações de bairro e outras ferramentas que são importantes justamente na realização desse projeto de democracia, que prevê maior participação, que prevê mais equidade, que prevê a discussão a respeito do bom uso do orçamento público municipal, de que áreas, que setores, que bairros, que comunidades, que estratos sociais devem ser privilegiados, né? Eu finalizo essa fala recomendando justamente a leitura desse índice. Vou repetir, é o Índice de Democracia Local em Curitiba. O autor é o Henrique Raskin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é isso. Olá, senhoras e senhores, uma boa tarde. É uma satisfação poder ter a presença dos senhores aqui conosco, abordando um tema de tão extrema necessidade e atualidade como é o tema da democracia local. Em conversa com o professor Rogério, nós entendemos por bem, como nós estamos falando diretamente de conteúdo relacionado à democracia, nós não poderíamos deixar de falar em matéria de atuação policial.
Como eu sou policial militar há 15 anos, né, e já tive a oportunidade de trabalhar em muita eleição, não poderiam deixar de compartilhar com os senhores aqui um pouco de conhecimento sobre aquilo que nós, ao longo do tempo, desempenhamos aí no nosso dia a dia. Um dado que chama muita atenção e é bem interessante, talvez os senhores não saibam, mas quando nós tratamos de eleição a âmbito estadual, né, Estado do Paraná, nós temos 399 municípios. E é bem interessante que, em matéria eleitoral, em época eleitoral, em todos os municípios do Estado haverá a presença de 2 órgãos: Justiça Eleitoral, através dos seus servidores, e Polícia Militar, garantindo o pleito, a realização desse pleito, evitando fraudes, crimes, etc. É interessante que, ao longo de um pleito, de um processo eleitoral, nós temos ali algumas modalidades de crimes, que são chamados ilícitos eleitorais. Aquela situação em que o indivíduo, por exemplo, joga material de campanha eleitoral na frente de um colégio, etc. Nós temos ali os chamados ilícitos penais eleitorais, como, por exemplo, fraude na eleição, como, por exemplo, compra de votos, etc. A atuação da Polícia Militar, ela ocorre desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento em que surge ali a figura da junta eleitoral, até quando se esvai, ou seja, se exaure aquele processo em que o indivíduo é eleito, em que é proclamado o término daquele pleito, e há aí, digamos assim, efetivamente anunciado os vencedores do processo. É muito interessante, isso é uma coisa que chama bastante atenção, é que ao longo dos anos não existiu e não existe regulamentações específicas por parte da Justiça Eleitoral em relação à atuação policial. O nosso Código Eleitoral ele prevê ali no seu artigo 23 e no artigo 30 expressões genéricas, como, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral fará uso de força federal para que sejam cumpridas as suas determinações. Por analogia, o TRE aplica o entendimento de força. Nesse conceito de força, sobra quem? Polícia Militar, que é a que está presente, que acompanha, etc., as determinações dos juízes, juntas e sessões eleitorais. A presença ostensiva da polícia, no decorrer de um pleito, ela é em todo o período, em todas as atuações, acompanhando os servidores, acompanhando guarda e manutenção de urnas eletrônicas, preservação dos locais de votação, né? E a garantia propriamente dita do direito eleitoral, a expressão da nossa cidadania conforme previsto no texto constitucional, o sufrágio. Ou seja, a Polícia Militar ela mantém o direito que o indivíduo tem de escolher os seus representantes. Então, a atuação aqui no Estado do Paraná, cito como exemplo, em períodos eleitorais nós temos em torno de 10 a 12 mil policiais atuando de maneira diuturna. Ou seja, desde o primeiro momento que as urnas saem daqui, do Tribunal Regional, das sessões, até o momento que elas são instaladas, nós temos ali policiamento militar até o final desse pleito. É bem interessante, porque, conforme eu digo, existe uma resolução do TSE, resolução 21.583, se não me engano, que ela é abordada de maneira genérica, ou seja, a Polícia Militar fará cumprir as determinações dos tribunais regionais no âmbito de suas aplicações. Então, às vezes a expressão, mesmo que não tenha um convênio propriamente dito fundamentado, regulamentado, a atuação de ambos órgãos é perfeita. Trabalha-se da melhor maneira, tanto que, sinceramente, acho que nos últimos anos eu não me lembro de um episódio, né, de maneira efetiva em que tenha havido desencontro, em que tenha havido atritos, etc. Muito pelo contrário, sempre houve uma atuação muito pertinente, uma atuação muito, muito correta e muito, muito presente. Outra coisa que chama bem a atenção, quais são as modalidades de situações que nós nos deparamos no decorrer de um pleito. Isso independente se é local, uma eleição municipal, estadual ou federal. Você tem ali diversos crimes que, para o cidadão, propriamente dito, é algo corriqueiro. O cidadão, muitas vezes, ele não identifica aquilo propriamente como ilícito. Ele acha aquilo como estou ajudando um conhecido. A situação, por exemplo, de levar eleitores até a zona eleitoral, até a sessão eleitoral. O que muitos veem como um favorzinho. Não, estou fazendo um favor. E muitas vezes isso é feito de maneira totalmente camarada.
Ah, você pode levar o fulano para votar? Ele vai lá, pega o carro e leva. Aí quando ele chega lá na frente da sessão eleitoral, ele se depara, às vezes com um delegado de partido, ou até mesmo um servidor da Justiça Eleitoral que está ali fiscalizando. Senhor, você não pode fazer isso. O senhor está preso. O senhor vai ser encaminhado para o juiz. Não, mas como assim? Eu vou ser preso? Mas que absurdo, só estou fazendo um favor. Ou muitas vezes um indivíduo com cartaz no meio da rua, né, fazendo ali divulgação de um determinado partido, As pessoas, até hoje, em que pese nós estarmos vivendo uma época de muita informação, de muita divulgação, algumas pessoas ainda, né, nós nos deparamos com essa modalidade de ilícitos eleitoral propriamente dito. Mas são situações corriqueiras na atuação policial frente a um pleito eleitoral. E nós temos daí os crimes de maior gravidade, que são aqueles crimes que a polícia também inibe. A polícia ela é atuante nessa questão, a situação de compra de votos, que no meu ponto de vista talvez seja um dos crimes de maior gravidade, porque induz o cidadão a escolher um determinado candidato, induz o cidadão a escolher um determinado partido, e isso tem um reflexo negativo quando nós falamos em democracia. A partir do momento que você induz alguém a alguma coisa, o termo democracia perdeu sentido. Então, a polícia ela não pode se eximir. Muito pelo contrário, nesse aspecto ela vai atuar. Nesse contexto, nós temos ali órgãos de inteligência, né, que atuam 24 horas, levantando informações. Olha, o indivíduo fulano está dando vale combustível de R$ 50 para votar no candidato ciclano. Então, a atuação da polícia é justamente no sentido de preservar aquilo que a nossa Carta Magna prevê em matéria de democracia. Ou seja, o indivíduo desimpedido, livre e consciente, fazendo a escolha dos seus representantes. Esse é o nosso papel. O papel constitucional da Polícia Militar, preservação da lei e manutenção da ordem. Quando nós falamos nesse contexto, alguns falam assim, mas é muito genérico. Não, mas é um conceito que se aplica a todas as esferas do direito, bem como da sociedade. Né, a atuação da polícia. Então, ao longo dos anos, compartilho com os senhores aqui aquilo que nós vivenciamos. E, sem sombra de dúvida, não poderíamos de maneira alguma deixar de elogiar a Justiça Eleitoral, porque é uma justiça muito atuante, é uma justiça extremamente profissionalizada, em que você vai conversar com o servidor da Justiça Eleitoral ali, ele sabe tudo. É aquela pessoa que você pode pedir um auxílio, ele tem conteúdo para te subsidiar, não, isso pode, isso não pode, dessa maneira pode ser feita, dessa maneira não pode ser feita. Isso é muito bom. Isso demonstra o alto nível de preparo e grau de profissionalismo que nós conseguimos desenvolver e manter numa questão de pleito eleitoral. Obrigado, compartilho com os senhores isso aqui, até para fins de conhecimento, agradecendo a oportunidade também em poder expressar com os senhores isso. Bom, boa noite a todos. Se caminhando agora para o último tópico, né, do nossa pesquisa. Ele falou perfeitamente da questão do indivíduo, mas agora temos que também ter ciência de que o indivíduo faz parte de uma sociedade, a sociedade civil. E eu quero trazer a definição de Adolf Ferguson, que ele garante que a sociedade civil é o oposto de indivíduo isolado. Ou seja, nós, como sociedade civil, somos compostos por diversas instituições e diversos indivíduos, na qual deve-se ter uma participação de todos para que garanta assim uma democracia ativa. Agora, tomando isso como base, definindo a questão de local. A local exatamente é a questão de ausência de complexidade e aumento de participação. Então, ou seja, quando a gente define sociedade civil, que é quando a gente coloca que não é um indivíduo isolado, e sim um grupo de pessoas, e definimos o que é local, podemos perceber que a sociedade civil e o local devem andar juntos. Por quê? Porque quando a gente traz a sociedade civil como um todo, e a localidade, tipo, ausência de complexidade e aumento de participação, a gente deve trazer aqui, a gente deve resumir que somente a participação das pessoas que a gente consegue trazer a democracia como ativa. É óbvio que a gente pode diferenciar a questão de local, regional, estadual, mas a localidade da região, a localidade faz com que a gente consiga debater temas importantes, faz com que a gente consiga incluir as pessoas, trazer uma inclusão. Posso trazer uma frase do Luiz Roberto Barroso, na qual ele fala que a democracia não é feita apenas dos 50% mais um, mas também de instituições e de preparo que visa cuidar de todos os 49%, na qual foram derrotados na eleição. Então, ou seja, a democracia local de síntese curta, podemos definir que é a ausência de complexidade, aumento da participação da população,
para que se resolva esses problemas que a gente tem da cidade de forma municipal, né? Como a gente, quando não se consegue atingir de forma estadual. E um grande problema que a gente enfrenta hoje na democracia local exatamente é a questão da diversidade econômica, a questão da dinâmica econômica. Hoje nós sabemos que os municípios têm baixo índice econômico, têm baixa participação econômica em relação à União, em relação ao Estado. Então, ou seja, a dificuldade que o município tem de promover uma democracia local participativa em relação à econômica é alta. É uma realidade brasileira hoje, diferentemente da Europa, né, que exatamente é esse termo democracia local advém de lá. Então, ou seja, acho que o primeiro ponto a destacar é exatamente ver a dificuldade que a gente tem em relação à econômica. Outro ponto a destacar é que a democracia local não necessariamente precisa ser parte do Estado. Em conversa que a gente estava tendo lá, o professor até relacionou a questão, as opções que a gente tem de democracia, até mesmo a questão de condomínio, quando a gente tem aquela conversa, aquele grupo do WhatsApp, no qual a gente debate tudo o que acontece lá dentro do condomínio, coloca em voga todos os problemas que estamos sofrendo, as melhorias que nós precisamos. Então, ou seja, aquilo lá é uma democracia. Você pode colocar todo mundo de uma mesma região, do mesmo grupo de condomínio, para debater, aquilo lá é democracia. O professor também citou a questão do conselho tutelar, também é uma forma de democracia local. Então, ou seja, a democracia local é toda a forma que a gente consegue aproximar a população mais próxima de problemas, para tentar resolver problemas, que seria a democracia participativa, né? Uma democracia que a população em si teria a participação direta nas decisões, tanto do Estado, tanto do município, vamos supor assim, tanto do seu condomínio, tanto da sua associação de moradores, né? Podemos não estar falando só em condomínio, mas uma associação de moradores, para que tente resolver esse problema. Porque, que nem qual é o seu nome, desculpa? O Marrone, ele citou com a gente ali, quando a gente traz a democracia local, o vereador, o líder da associação é o político mais próximo que a gente tem. Então, ou seja, deputado federal, senador, deputado estadual, são pessoas que podemos ter contato, mas são pessoas mais distantes da gente. Então, ou seja, é difícil a gente promover uma democracia participativa dessa forma. Então, a democracia participativa tem que vir junto com os vereadores, junto com o município, junto com o fortalecimento do município também em relação econômica, e também, junto com isso, que é, como falado por mim, também separar do Estado e também fortalecer a questão da democracia local em relação a grupos de condomínio, associações de moradores, para que, conforme cada vez mais as pessoas se sentem incluídas, para que a gente diminua essa desigualdade participativa que a gente tem hoje, na qual há uma elite política que define exatamente os preceitos do município, os preceitos do Estado, e que tente trazer a inclusão de pessoas, tanto que moram distante, ou que têm realmente baixo conhecimento técnico de como funciona a política, como funciona uma realização de problemas, né, que engloba assim várias pessoas e não um único indivíduo. Outro ponto a destacar da democracia local é que a gente... Outro ponto a destacar é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que o nosso amigo aqui colocou, a questão do populismo. Quando a gente tenta promover a participação, a gente tem que tomar cuidado que a política em si, ela pode ser, muitas vezes, partidária. Então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com que grupos políticos utilizem da participação popular para que se promova a sua própria campanha. Posso citar o exemplo em 2003, de BH, no qual foi tentado colocar uma democracia local lá em Belo Horizonte, na qual a campanha do político foi exatamente utilizar a participação da população, mas para promover a sua própria campanha, a sua própria obra. Então, ou seja, isso não é democracia participativa. Você utilizar da população como uma falsa participação para que se promova aquilo que você quer, eu quero mostrar para a população que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, não é participação. A participação é só quando a população em si toma decisões junto com os vereadores, junto com outras pessoas líderes ali, e consegue resolver os problemas locais da sua região. Bom, não sei se vocês perceberam, fazer um encerramento aqui, que a gente tem toda uma noção do que é a democracia local, do que ela significa. Ela é muito mais ampla do que a democracia, partidária, ou essa democracia de simplesmente votar. Ela faz com que aumente a qualidade da democracia. A partir do momento que as pessoas vão participar, vão discutir as situações locais, seja numa
numa escola, o representante de turma, seja num bairro, seja em qualquer situação onde as pessoas se reúnem e se colocam como iguais e vão discutir alguma coisa, elas podem não concordar, mas elas vão aprender, a partir da democracia local, o respeito ao adversário, o respeito à minoria que perdeu, o respeito à questão de, independente de que religião a pessoa é, qual que é o sexo da pessoa, a pessoa vai aprender esse respeito. E isso vai ajudar a elevar a qualidade da democracia na sociedade como um todo. Então, essa é a importância de se desenvolver essa questão da democracia local. E a justiça eleitoral, por exemplo, qual que é o papel dela? A justiça eleitoral é como um árbitro de um jogo de futebol. Quanto menos aparecer, melhor. Quando os concorrentes têm certo nível de respeito, sabem como funcionam as regras do jogo, o juiz vai apitar para quê? O juiz vai só observar, ele vai mediar os debates. Então, esse é o papel da justiça eleitoral também nessas atividades que podem ocorrer da democracia local, né? No máximo é ser um mediador, ser alguém que vai auxiliar. E, bom, a partir de agora a gente vai abrir ali para quem quiser mais se manifestar, o pessoal do grupo que fizeram um bom trabalho, foi um trabalho longo, né? Porque eu também enchi eles de texto, foi parte do trabalho, né? Mas eu só queria enfatizar a questão pedagógica, né? Quando você imagina local, e como os colegas aqui ressaltaram a questão dos conselhos tutelares e outras formas de decisão coletiva, ela tem todo o papel pedagógico, né? Então, você também deve pensar a importância da escola, e volta de novo à discussão da educação, porque se você não aprende um sistema democrático, ou seja, a decidir dentro da própria escola, que a gente não tem uma escola democrática, né? Quer dizer, você lá aprende a disciplina, que é importante, conteúdo, mas você não aprende a ser líder, você aprende a obedecer muitas vezes, você não aprende a deliberar, porque é um sistema nosso que ainda é assim. Outros modelos de escolas não são, e tem muita coisa mudando, né? Portugal está mudando, tem muitos lugares, Finlândia, que está mudando. Quer dizer, se você tem que dar desde o início, a criança tem que aprender a votar. Quando você cresce adulto, então que a comunidade local te permita também decidir, né? Porque a gente fica falando assim, as pessoas, o povo brasileiro não sabe votar. Digamos assim, há muito tempo, não digo agora, estou falando desde sempre, né? Primeiro que nós temos uma democracia muito nova, né? A gente nem aprendeu, ela é 30 anos, e nós tivemos alguns traumas durante o processo, então estamos tendo, né? Então é tudo um aprendizado, é uma geração aprendendo e apanhando, né? Volta, depois, puxa, não era bem isso que eu imaginava, né? Não está calejado, né? Nossa democracia é muito recente, ela é muito adolescente ainda. Mas isso não pode ser através do voto só, né? Esse voto, e a gente sabe que seria importante os referendos, outras formas de votar mais, porque só votar no candidato e não em propostas, que poderia ser uma forma mais democrática mesmo, né, que seria a democracia direta, e por questões enormes, né? O cientista político Marcos Nobre, da Unicamp, ele usa um termo chamado PMDB, que não nem é mais PMDB, né, é MDB, mas era PMDBismo, se não me engano. Tem um livro sobre isso, que ele, segundo a análise dele, como o PMDB sempre controlou o nosso Congresso Nacional, né, pelo número de cadeiras, ele sempre fez negociar todas as decisões passassem pelo Congresso, nunca deixasse que a população decidisse. Então, todo governo que tentasse propor via referendo, por exemplo, ele bloqueia. Por quê? Porque negocia comigo. O PMDB nunca deixou que nenhum referendo acontecesse. Então, a tese dele é o quanto o PMDB prejudicou a democracia de verdade no país. Essa é a tese dele. Mas tem sentido pelos números que ele apresenta. Significa o quê? Que a gente não vota, podia votar. A gente votou nas armas, lembra? Que foi um negócio bem truncado, difícil. Né? Foi confuso. Sistema de governo também, né? Se não me engano. Enfim. Né? Isso, e não foi, a gente percebeu que não foi de uma forma madura. Mas se tivesse várias vezes a gente utilizasse o sistema que temos para aproveitar o mesmo momento, que seja a eleição, e tivesse várias propostas ali para você votar, né? É um exercício, porque nós somos educados para ser passivos.
né? Não só para ser eleitor, não para ser candidato. A gente é para obedecer, fazer, não para decidir. Então é muito complicado. Mas aonde que isso é viável, além de todas as questões que a gente colocou? Na democracia local, né? Eu perdi alguns conceitos, mas vi alguns, né? Não sei, mas eu acho que essa importância pedagógica da democracia local, queria enfatizar, né? Mas quando a gente fala em democracia local, eu gostei muito quando o professor Sérgio trouxe a proposta desse tema, porque não é algo muito debatido, não é algo muito falado. E eu acho fundamental para a gente pensar a qualidade da nossa democracia representativa. Quando a gente fala em democracia local, a gente está pensando basicamente em democracia participativa, né? Mas a gente precisa dessa participação para poder exercer uma boa democracia representativa também. Explico. A gente vive um momento de crise de representatividade já há algum tempo. E essa crise vem se aprofundando e ficando mais forte, cada vez mais, né? Então, o que acontece é que a gente tem uma incidência cada vez maior de um exercício de um debate, entre aspas, no meio digital, e a gente está saindo dos espaços públicos. A gente está indo para o espaço virtual. E a democracia local, ela se exerce no âmbito local. É nas ruas, é nas praças. Eu penso que seria esse um dos chamados, essa uma das reflexões, de sairmos da política de cadeira, de internet, de Facebook, que o pessoal fala, para ir para as ruas. Não para... Também pode ser para manifestar, como foi em 2013, que aí a gente viu um pouco das falas dos colegas aqui, mostrando e refletindo sobre como a política formal, partidária, se inseriu nesses movimentos sociais, né? Então, houve em 2013 esse movimento bem pautado, e ficou muito clara essa participação e essa ingerência da política formal nos movimentos sociais. E depois houve uma retração. A gente meio que ficou meio perdido e não agiu mais, não foi mais para as ruas. Parece que o pessoal ficou meio traumatizado. Mas não, o que eu penso é o seguinte, a gente tem que realmente falar, debater e agir. Segundo Chatsky, que é um estudioso que estuda os estudos baseados na prática, a sociedade ela é formada por práticas. Então, nós só conseguiremos ter uma democracia tanto participativa quanto representativa se nós tivermos práticas que se constroem e se reconstroem. Então, por isso que eu acho muito importante a gente debater, pensar e buscar práticas de democracia local. E quando a gente fala em práticas de democracia local, a gente vai para essas questões de organizações sociais mesmo. São os conselhos de segurança de bairro, conselhos tutelares. Por exemplo, nesse final de semana houve uma nova eleição para algumas regionais dos conselhos tutelares de Curitiba. E um advogado lá da cidade onde eu trabalho participou como fiscal. E ele me contava, Ina, é muito clara a diferença em determinados bairros de Curitiba. Determinados bairros são regidos ali pelos movimentos sociais, que seriam mais de esquerda, e outros pelos evangélicos, que iriam mais para o lado de direita. E aí a gente vê, e é nessa prática que nós já estamos treinando e nos capacitando para o debate do ano que vem, que vai ser o momento de exercer a democracia representativa. Então, super importante, parabenizo a escolha do tema, professor Sérgio, parabenizo os participantes pelo estudo aprofundado, super comprometido, parabenizo o professor Rogério pela organização e todos aqui que se escolheram estar presentes, debatendo e refletindo sobre esses temas tão importantes.
Muito obrigada. Bom, agradeço a todos, a presença de todos, a presença dos estudantes aqui, que foi fundamental. Tá? E é isso que a Ina falou. A cultura, nós não nascemos democratas, nós aprendemos a democracia. Ela é uma construção da sociedade, uma construção nossa. Então, a democracia local é o início dessa construção. Obrigado a todos.